23 de novembro de 1955, Jerusalém. Chuvas torrenciais de inverno provocaram uma enchente que varreu o Vale do Cédron, submergindo a pequena igreja que se encontrava no local conhecido como Gruta de Getsemane, cerca de 4 metros de água. Submersa, esse espaço sagrado, venerado como o local do Getsemane, foi devastado. É aí que entra o Frei Virgílio Corbo, frade franciscano e arqueólogo. Antes de iniciar os reparos, sua equipe investigou o local e descobriu segredos ocultos que não apenas confirmaram a identidade milenar da gruta, mas também transformaram nossa compreensão do sofrimento de Jesus no jardim. Com base nas descobertas de Corbo, nossa equipe criou o modelo 3D mais detalhado de Getsemane já feito, trazendo o local de volta à vida. Mas antes, o que significa Getsemane? É uma transliteração grega de duas palavras hebraicas ou aramaicas, gat e shemen. Gat, prensar ou esmagar, e shemen, óleo. Para encontrar o Getsemane, devemos procurar uma prensa de azeite. No primeiro século, as prensas de azeite eram comuns em Israel. Eram geralmente instaladas em cavernas, como esta, que possuía uma bacia de trituração, uma roda de moer e uma prensa com viga fixada na parede. Grandes pesos de pedra pressionavam bolsas de corda cheias de polpa de azeitona, fazendo o azeite escorrer para os reservatórios. Ao redor, havia um olival em terraços. Os trabalhadores batiam nas árvores para colher as azeitonas. Recolhiam as azeitonas em panos e levavam até a caverna para iniciar o processo de esmagamento e prensagem. E aqui, um mistério. O que sobrou de 2000 anos atrás? Os evangelhos nunca usam o termo Jardim do Getsemane como nome oficial. Ainda assim, nos dão pistas. Marcos e Mateus mencionam Getsemane. Lucas fala de um lugar no Monte das Oliveiras. João simplesmente o chama de jardim. Buscamos, então, uma caverna com prensa de azeite perto do Monte das Oliveiras, com um olival ao lado. E apenas um local se encaixa venerado por cristãos há mais de 1600 anos. Após a crucificação de Jesus, os fiéis passaram a reverenciar uma caverna voltada para o norte, no Monte das Oliveiras. No século IV, ela foi transformada em capela. Depois, cerca de 90 metros ao sul, outra igreja foi construída, a atual Igreja de Todas as Nações. Com o tempo, as tradições mudaram. A gruta passou a ser associada à prisão de Jesus, enquanto a igreja mais nova simbolizava sua oração. Mas, o que diz a arqueologia? A gruta de Getsemane passou por mãos cristãs e muçulmanas. Obras de construção selaram sua entrada original e a estreitaram. Ainda assim, seus segredos permaneceram a salvo até a enchente de 1955. Enquanto limpavam os escombros e retiravam os pisos de 900 anos, a equipe de Corbo encontrou dezenas de sepultamentos cristãos e muçulmanos, evidência de um uso sagrado contínuo. Sob o altar, a cavidade onde antes se apoiava a viga da prensa de azeite. A madeira já não existia, mas a estrutura coincidiu com outras prensas antigas. Corbo também encontrou a entrada original, com 5 metros de largura, e uma grande cisterna com um sofisticado sistema de filtragem, que depois foi utilizada como cripta bizantina. No canto sudeste da caverna, algo inesperado aconteceu. A parede dos fundos desabou, revelando uma câmara oculta selada desde as cruzadas. O arqueólogo Dr. Matthew Gray retornou ao local décadas depois. Onde estava a bacia de trituração? Corbo nunca a encontrou, até que Gray propôs que o que se pensava ser a base de uma coluna era na verdade sua fundação. Estudos posteriores mostraram que a cisterna não era um tanque de água, mas um mikveh, um banho ritual usado para purificação. Durante a colheita das azeitonas, os trabalhadores precisavam manter-se ritualmente puros para oferecer o óleo no Templo de Jerusalém. A água da chuva era canalizada do teto da caverna diretamente para o mikveh, um sistema engenhoso e antigo. Um relato emocionante, uma noite de angústia, oração e entrega. Convido você a assistir esta mensagem.
Alguns estudiosos entendem que o relato de Lucas mostra o nível de angústia vivido por Jesus naquela noite. Acredita-se que ele tenha usado o mikvê da caverna para se purificar antes dos momentos decisivos. A misteriosa câmara de piso inclinado e cavidades também foi identificada como um antigo depósito de azeite, com canais esculpidos para conduzir o líquido até uma calha central. Essas descobertas confirmaram: a gruta de Getsêmani era mesmo uma prensa de azeite. Mas por que Jesus teria escolhido aquele lugar, mesmo estando hospedado em Betânia? Durante a Páscoa, os peregrinos precisavam pernoitar dentro dos limites sagrados de Jerusalém ou do Monte das Oliveiras. A caverna, próxima e protegida, era ideal. Jesus e seus discípulos certamente conheciam bem o local. Depois da ceia, caminharam pela noite iluminada pela lua, atravessando o vale e entoando cânticos sagrados. Ao chegarem à gruta, cansados, Jesus chamou 3 de seus amigos para orar com ele. Ele expressou sua tristeza e buscou forças em oração. Enquanto os outros descansavam, ele se manteve em oração intensa. Então, no momento mais crítico, Jesus, com um hálito, soprou sobre os discípulos dormindo, e com lágrimas orou para que, se possível, a copa, ou seja, a angústia, o fardo, a dor, a cruz, passasse a seus discípulos. Em seguida, entregou-se a Deus dizendo: Abba, Pai, se é possível, deixe passar de mim este cálice. Nevertheless, não seja a vontade do Pai, mas a sua vontade. Marcos registra que Jesus, agradado em espírito, foi à entrega. O sacrifício de Jesus Cristo é incomparável. Ele, o Cordeiro de Deus, o inocente, entregou-se para salvar os seus ovelhas, os pecadores. Na cruz, ele suportou o peso do pecado do mundo. Logo, luzes se aproximavam. Era chegada a hora. No momento da entrega, Jesus foi preso, acusado, condenado. No jardim, a oração, o clamor, a angústia. Na cruz, o silêncio. Do Calvário ecoa o clamor de Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus registra que Jesus exclamou: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? As Escrituras se cumpriam. Nenhum osso seu será partido. No silêncio da cruz, somente Deus e Jesus. A solidão de Jesus. A solidão de Deus. O pecado do mundo, o pecado do homem, separou Deus do coração do Pai. A gruta, que era uma antiga prensa de azeitonas, torna-se um símbolo tocante. Assim como as azeitonas são pressionadas para gerar azeite, ali Jesus enfrentou um momento decisivo de entrega e propósito. E assim como o azeite traz luz e cura, aquela noite na gruta continua a inspirar pessoas ao redor do mundo. Somos tocados pelo exemplo de fé, coragem e entrega. A gruta de Getsêmani testemunha um dos momentos mais importantes da história da humanidade. A solidão de Jesus, a solidão de Deus, o silêncio da cruz, o clamor de Deus. Jesus clamou: Pai, se é possível, deixe passar de mim este cálice. Nevertheless, não seja a vontade do Pai, mas a sua vontade. Que a reflexão e meditação da palavra de Deus toquem nossos corações e fortaleçam nossa fé.